Senhoras e senhores, bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Rodrigo Ritter, eu não sou coach, eu não sou dentista, eu não tenho canal, então não me sigam. Eu sou militar da reserva, sou aspirante oficial de engenharia do Exército Brasileiro e já precisei fazer uso de bússola por várias oportunidades e por isso gostaria de contribuir com alguém que possa ter alguma dúvida mais básica a respeito de bússola e orientação. Eu vou falar hoje sobre dois modelos de bússola que eu tenho aqui comigo. Existem outros, a gente vai falar um pouquinho a respeito delas também. E vamos imaginar a seguinte situação. Você está numa área, imagine que essa folha em branco aqui é uma área qualquer, que pode ser um deserto, pode ser uma área de selva. E eu desenhei uma escala aqui, sugerindo que cada centímetro desse papel equivale a 1 quilômetro do relevo verdadeiro. Então imagina que essa figura aqui é uma pedra muito grande, muito fácil de ser identificada. Então isso aqui garante que você sabe onde você está. A gente pode chamar isso aqui de ponto zero. E vamos considerar que esse X aqui é você. Você está aqui com o braço direito aqui encostado na pedra. Então você está olhando nessa direção aqui, você está com o braço direito encostado na pedra. E você tem uma bússola com você. Existem outras formas de se orientar sem ser com o uso da bússola. Uma delas muito bacana é a orientação pelo Sol. O Sol nasce no leste, independente do lugar desse planeta em que você se encontre. Pode ser no Japão ou pode ser em São Francisco, na Califórnia. O Sol vai nascer ao seu leste. Não é exatamente no leste geográfico, nem magnético. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas é uma boa referência. Qual o problema da orientação fazendo uso do Sol? Se você estiver lá no Nordeste, lá na praia, lá em Maceió, e você estiver voltado para o norte, e forem 5 e pouco, 4 e pouco da manhã, e você ficar esperando um pouquinho lá, você vai ver o sol nascer lindamente à sua direita. Se você estiver voltado para o norte, você vai ver o sol lindamente nascendo à sua direita. Isso é fantástico e funciona. Então, é uma referência muito boa de que aquele lado onde está o Oceano Atlântico, para quem está no Nordeste do Brasil, na praia, é o leste. Fantástico. O problema é o seguinte, se você precisar utilizar o sol para se orientar e forem 11 horas da manhã ou 3 horas da tarde, não é muito fácil você identificar onde é o leste. Sugiro que você tente qualquer hora, mas pode ser um pouco desafiador. A bússola já vai te dar um recurso melhor. Então imagina que você esteja aqui, nessa situação em que a gente já considerou, e você tem uma bússola. Parabéns! Você continua ferrado, porque só com a bússola ela não vai salvar a sua vida. Porque além da bússola você precisa de uma informação, que é para onde você quer ir. Como já dizia o livro e o filme da Alice no País das Maravilhas, o famoso personagem, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer direção serve. Então, imagina que junto com essa bússola, você tem uma informação muito preciosa também, ou mesmo um mapa, a gente pode considerar que isso aqui é um mapa, dizendo que a leste existe um rio, existe um curso de água, e que esse rio está mais ou menos, usando a nossa escala aqui, né, 15, 16 quilômetros do ponto onde você está. Então, fantástico, você só precisa andar em linha reta por 16 km e você chega no rio, certo? Não, meu filho, não é só isso, você precisa caminhar na direção correta, porque se você caminhar na direção errada, você não vai chegar nunca no rio, você vai cada vez se afastar mais. Então, a informação que a gente teve é que precisamos caminhar aqui para o leste. E aí, fazendo uso de uma bússola, imagina que na hora que você olha para essa bússola, na verdade você está vendo que o norte dela está apontando para cá. Então o que é que você precisa fazer? Ao invés de você estar com a mão direita aqui na sua pedrinha, você precisa rotacionar o seu corpo de forma que você esteja voltado para o norte.
aí sim você vai poder fazer uso da bússola para que ela salve você. Então, eu vou ajustar esse meu terreno aqui de forma que a minha bússola esteja apontando para o norte e eu esteja corretamente posicionado para o norte. Então, vamos alinhar aqui. Então, agora que nós já estamos corretamente posicionados, já localizamos aqui onde é que a agulha magnética da bússola está apontando para o norte, eu fiz aqui uma representação gráfica da nossa rosa dos ventos, né? A mais básica possível. Então, sempre o norte está à nossa frente, à direita está o leste, à esquerda o oeste e abaixo está o sul. Se você tiver uma bússola que não é brasileira, vamos dizer assim, uma bússola internacional, você não vai encontrar as letras L e as letras O, porque internacionalmente o L vai estar com a letra E, que quer dizer East, e o O estará com a letra W, que quer dizer West. Então a sua bússola vai representar North, South, East, West. O leste também é conhecido como nascente, porque a gente já chegou à conclusão que o Sol nasce no leste. E o oeste também é conhecido como poente. O leste também pode ser chamado de oriente e o oeste pode ser chamado de ocidente, caso você veja esses termos aí. Então, fantástico, né? Eu já tenho a minha bússola aqui, eu só olho aqui para ela, né? Tá bonitinha. Então, a gente conversou que o E é o leste, então eu só preciso caminhar para leste, certo? Então, eu vou para lá por 16 quilômetros, eu chego no Rio, é isso? Não, meu filho, se você fizer isso, você vai morrer, você nunca vai chegar no Rio, porque a sua agulha imantada está apontando para o norte, mas a sua bússola não está zerada. A sua agulha precisa coincidir com a marcação norte que existe aqui dentro dessa estrutura demarcada. Essa estrutura demarcada, onde constam os graus, chama-se limbo. E nesse modelo de bússola que eu tenho aqui na minha mão, o limbo, ele não se movimenta junto com a agulha. Então, sempre que e quando eu digo sempre, é sempre que a agulha estiver já devidamente apontando para o norte magnético, eu preciso fazer com que ela coincida com o norte que existe aqui na bússola. Então, agora sim, ela está devidamente orientada e eu sei que o leste fica nesta direção aqui. Então, aí sim, se eu caminhar os meus 16 quilômetros nessa direção aqui, que a gente já descobriu que é o leste, vou traçar aqui em direção ao curso de água, existe uma chance muito grande de eu chegar nesse curso de água após caminhar 16 quilômetros. Qual a diferença para essa outra bússola aqui, que é a chamada bússola militar? Essa bússola aqui eu considero mais bacana para quando você precisa desenhar um mapa, porque esses recursos que ela tem aqui, aquele fiozinho ali, e ela também tem uma lupa, ajudam você muito a quando você está fazendo a mira, você está mirando um ponto no seu horizonte, por exemplo, uma árvore muito grande, uma pedra, o topo de uma montanha. Ele ajuda você a definir a coordenada exata, com muita precisão, e isso ajuda você a traçar mapas do tipo caminhe na direção azimutal 122 graus, ao invés de falar coisas do tipo, caminha lá mais ou menos entre 120 e 130 graus, porque isso em longas distâncias podem acarretar um erro, uma diferença de posição bem grande. A diferença também dessa bússola militar é que o limbo, ele funciona junto com a agulha. Então, a gente fala que esse modelo de bússola tem o limbo solidário, ou limbo fixo. Ela tem até um jeitão de segurar, que é assim. E outra coisa muito importante sobre bússola, ela sempre deve estar plana. Nunca use uma bússola assim, nunca faça uso de uma bússola assim, em pé,
porque a agulha pode estar enroscando em alguma coisa. A agulha tem que estar livre para flutuar. E essa bússola militar, o limbo, ele fica boiando em algum tipo de líquido. Então, qualquer coisa que esteja enroscando aqui nessa superfície vai te dar uma orientação errada. Mas vocês podem ver que, em condições normais, o norte das duas bússolas aponta para a mesma direção. E se você tiver aí um aplicativo no seu celular de bússola, tem vários grátis, muito bons, a maioria deles, você também vai conseguir conferir que a bússola do seu celular também aponta para o norte. Para ficar um pouco mais didático, a gente já viu que o norte magnético dessa bússola que eu estou fazendo uso e nessa posição em que eu me encontro, ele está situado mais ou menos nessa direção aqui, né? Que é para onde a agulha imantada está apontando. Mas para que eu não precise deixar o papel torto aqui, a gente vai considerar que o meu norte é esse que está aqui desenhado nessa rosa dos ventos. Então eu já coloquei aqui os pontos 0 e 360. O 0 e 360 coincidem no norte. Então se você tiver que caminhar na direção 0 ou 360 é exatamente a mesma. O leste fica a 90 graus, o sul a 180, o oeste a 270 e, logicamente, tem todos os pontos intermediários aqui, tem todos os graus intermediários e os graus também têm suas subdivisões em minutos e segundos. Então, se você estiver usando um equipamento de precisão, ele não é somente guiado utilizando graus, mas sim suas subdivisões. E sempre nesse sentido horário. Então, a leitura da bússola, a leitura do limbo da bússola é sempre no sentido horário. Por que é que eu estou falando em norte magnético? Porque se você pegar um mapa, se você pegar o mapa mundi, o globo, você vai ver lá o norte, né? Então, aqui para cima está apontando o norte. Existe uma pequena diferença, dependendo da região do mundo em que você estiver, do norte geográfico, que é aquele desenhado nos mapas, para o norte magnético. Isso se chama declinação. Dependendo da região do mundo em que você estiver, ela pode variar mais ou menos. Aqui no estado de São Paulo, na região de Campinas, onde eu me encontro, eu identifiquei, através de pesquisa, que essa declinação está em torno de 21 graus. Então, se a tua bússola está apontando nessa direção, o mapa vai estar apontando mais ou menos aqui, assim. Tem uma diferença de 20 e poucos graus aí. Isso depende da região do mundo onde você estiver. E aqui entra a conversa também do Sol não nascer exatamente a 90 graus ao leste. O Sol nasce ao leste, mas não se preocupe, não é o fim do mundo, não. Se você pegar a sua bússola e observar o nascer do Sol, e o Sol estiver nascendo aqui ou aqui, não é o fim do mundo, é porque realmente ele não precisa estar a exatos 90 graus, 0 minutos e 0 segundos. Mas o Sol ainda é uma boa referência de orientação. Muito bem, vamos a um exemplo prático de como a bússola poderia nos ajudar. Voltaremos aqui ao caso em que você está aqui no ponto 0, próximo a essa rocha, essa pedra, esse platô, e por fins de sobrevivência você precisa chegar ao curso d'água que você já sabe, através de alguma informação ou desse mapa aqui, onde cada centímetro representa 1 quilômetro do relevo, que você precisa caminhar a leste. E aqui já estamos orientados, então você sabe que você precisa caminhar nessa direção. Só que para a gente tornar isso aqui um pouquinho mais interessante, vamos supor que você encontrou um baú cheio de ouro e pedras preciosas que está aqui com você nessa rocha. E você não consegue fazer essa caminhada de 16 quilômetros aqui levando esse baú. Ele é muito pesado. São 200 quilos de ouro e pedras preciosas. Você vai precisar primeiro sobreviver, primeiro conseguir chegar até o curso d'água para que você seja resgatado ou chegue até a civilização. Vamos supor que aqui existe uma pequena vila e o rio está descendo nesse sentido. Então aqui é a montante do rio, aqui é a jusante do rio. Então você caminha no sentido em que a água está descendo, você vai fazer uma boia ou um barco ou uma canoa. Então você precisa chegar até aqui para sobreviver.
Aqui nessa vila você pode contratar o serviço de algumas pessoas que vão ajudar você a voltar até aqui e resgatar o seu baú com pedras preciosas, ou no futuro você pode voltar. Mas como é que você vai conseguir voltar até aqui depois? Então, essa pedra é o nosso ponto zero, ele é uma informação muito importante, e você quer caminhar para leste. E aí, você vai notar o seguinte, aqui você já viu que tem um lago enorme, você não vai conseguir caminhar em linha reta aqui para leste. Então, fazendo uso aqui da nossa bússola, você apontou ela para o norte, imagina que aqui, assim, você viu uma árvore gigantesca, uma árvore enorme, e aí você aponta lá a sua bússola e a direção que você observou que está essa árvore aqui fica a exatamente 45 graus aqui na sua bússola. Então, isso aqui é o seu azimuth, quer dizer, a gente vai chamar essa árvore aqui de ponto 1, e você já sabe que para você caminhar do ponto 0 até o ponto 1, você vai precisar seguir na direção azimuth, de 45 graus. É isso que sua bússola está mostrando lá. Então, o norte está para cá e a árvore está exatamente a 45 graus. Você olhou lá no limbo. Então, você vai sair caminhando e você vai precisar, de alguma forma, marcar a distância que você percorreu. Então, aqui usando a nossa escala, vamos supor que a gente caminhou por 3,5 quilômetros. Isso aqui é uma outra coisa interessante em orientação. Você deveria ter uma medida de passos que você precisa caminhar em sua passada normal para que você percorra uma medida padrão, por exemplo, 100 metros. Isso vai ajudar a que você possa estabelecer medidas de distância. Isso é muito importante em orientação. Então você vai caminhar até aqui, até o seu ponto 1. Chegando no seu ponto 1, você vai conseguir caminhar para leste. Então, você vai pegar aqui 90 graus e vai sair caminhando. Você vai se posicionar aqui novamente, vai tirar a coordenada do norte, vai descobrir para onde fica o leste e vai sair caminhando aqui alucinadamente. Só que você vai ver que aqui tem um canyon gigante, tem uma depressão, um canyon que você não faz sentido você descer todo ele. Então, o que você vai fazer? Você vai caminhar até onde você puder aqui. Vamos supor que você caminhou por 7 quilômetros. E esse aqui vai ser o nosso ponto 2. Então, do ponto 1 até o ponto 2, eu caminhei aqui a 90 graus. Lembra? Eu caminhei para leste. E eu caminhei por 7 quilômetros. E aqui eu fiz uma marcação. Eu coloquei aqui uma estaca com uma fita, uma corda, ou eu cortei o galho de uma árvore com um facão para marcar esse ponto aqui. E eu não consigo descer esse canyon. Então aqui o que eu vou fazer? Me orientar novamente com a minha bússola e vou caminhar aqui para o norte. Vou caminhar aqui mais 4 quilômetros para o norte. Então esse aqui vai ser o meu ponto 3. Eu também vou marcar meu ponto 3 aqui de alguma forma, com uma estaca, com uma corda, com uma fita, com alguma coisa. Então, para que eu caminhe do ponto 2 até o ponto 3, eu precisei caminhar por 4 quilômetros no azimuth de 0 graus ou 360 graus, como você queira. E a partir daqui, eu já consegui identificar aqui nessa vilazinha. Imagina que tem uma igreja aqui que tem uma cruz muito alta que eu já consegui enxergar isso. Então, mais uma vez, eu vou me orientar aqui nesse local onde eu tô. Vou apontar lá para a igreja, né, olhando para minha bússola aqui. E mais uma vez deu aqui 47 graus. Então, eu vou apontar a minha bússola para essa direção e vou caminhar aqui mais 10 quilômetros. Então, do ponto 3 até o ponto 4, que é o meu destino, eu vou caminhar aqui a 47 graus por 10 quilômetros até que eu chegue no meu destino. Cheguei aqui no meu destino, fui salvo, encontrei comida, encontrei água, encontrei auxílio médico,
Depois que eu fiquei bom, eu consigo fazer uso do azimuth reverso, que também é muito fácil calcular, não é o nosso objetivo aqui hoje, mas com o azimuth reverso eu consigo percorrer todos esses pontos aqui e voltar para resgatar o meu baú do tesouro. E a minha missão vai estar cumprida e eu tô rico. Além de ser ROI, eu ainda tô rico. Normalmente, então, essa é uma das funções da bússola, é permitir que você mesmo construa um mapa para que você consiga sair de um ponto percorrendo diversos pontos intermediários e retorne àquele ponto original, ou que você possa entregar esse mapa para alguém para que outra pessoa percorra exatamente o mesmo caminho que você percorreu. Com essas informações aqui, com esse seu roteiro, com essa sua rota, você consegue repetir o mesmo caminho. E normalmente em uma situação de uma competição de orientação ou alguma coisa nesse sentido, alguém vai entregar para você um roteiro parecido com esse aqui. Vai falar o seguinte: estando no ponto X, desloque-se até o ponto Y fazendo uso de um azimuth de X graus, por exemplo, 227 graus, percorrendo uma distância de X metros, percorrendo 328 metros. E aí você se orienta, coloca a sua bússola para o norte, pega o azimuth que foi informado que você precisa percorrer, zera a sua bússola, lembrando de deixar a agulha imantada apontando para o norte, a não ser que você esteja fazendo uso de uma bússola militar ou de uma bússola com limbo solidário, limbo fixo, onde o limbo já vai estar sempre apontando a agulha para o ponto zero, ou 360 graus. Lembrando que existem outros formatos de bússola, as bússolas náuticas são parecidas com uma régua, então a bússola fica sobre a régua colada. Ela é muito legal para leitura de mapas, porque você consegue enxergar, porque a régua é transparente, o mapa que está atrás de você. Então você consegue fazer uso da régua e da transparência para fazer uso da bússola. Isso costuma ajudar muito também, é bem bacana. E era isso, pessoal. Eu vou ficar muito feliz se isso aqui puder ser útil para tirar, assim, ao menos uma pequena dúvida de uma única pessoa. Eu já fico muito feliz por ter gravado isso. Então, muito obrigado. Para quem vai estar no ROI, tenho certeza que, assim como eu, vocês também estão contando as horas e a gente se vê lá. Um abraço.